A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 2, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título João Batista, Preparando o Caminho, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, a qual nós estamos estudando o Evangelho do Apóstolo João, ou seja, o quarto Evangelho, o Evangelho do Apóstolo João. E na lição de hoje nós iremos comentar sobre o primeiro personagem que o apóstolo João vem a falar e o autor da lição traz-nos para aprendermos, extrairmos conhecimento úteis para a nossa vida, que é sobre esse homem de Deus que foi levantado para preparar o caminho. Por isso o título da lição é esse, João Batista, Preparando o Caminho para o Senhor. O autor vai começar falando sobre a origem do precursor, ou seja, a origem de João Batista. Os irmãos têm que entender que nós estamos falando aqui de João Batista, e quem escreveu o evangelho foi João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então, esse João é outro. E João vem falar sobre esse homem. A primeira coisa que ele vai falar, que nós percebemos quando vamos ler os evangelhos, é que nenhum dos evangelhos fala sobre a origem de Lucas. Nenhum dos evangelhos, em sua maioria, vamos falar os sinóticos, não fala, nem o próprio João. Apenas o único que fala é Lucas. Lucas é o único evangelista que vai registrar informações do nascimento de João Batista. Ele vai falar que João era aquele que batizava, por isso o nome João, meu irmão, o nome dele não é João Batista. A gente chama ele de João Batista, porque era aquele que batizava, ou seja, João o Batista, ou seja, aquele que batiza. Então, a gente tem que entender isso. E a sua forma de nascimento foi uma forma miraculosa, assim como a do Messias. Embora João fosse homem igual a nós, nascido de um relacionamento entre mulher e filho, então ele nasceu já com o pecado, diferentemente de Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, por isso ele nasceu imaculado, sem pecado. Mas teve uma obra sobrenatural. Por que teve uma obra sobrenatural? Porque tanto Zacarias quanto Isabel, que eram os pais de João Batista, eram idosos. Eram pessoas que já tinham passado da idade de reproduzir. Mas aparece o anjo do Senhor, meu irmão. Observe só, o anjo aparece. O nome do anjo é o anjo Gabriel. Vai e anuncia a Zacarias, porque quando foi chegado o turno do sumo sacerdote entrar no Santo do Santo, a sorte caiu sobre Zacarias. Observe que nessa época não existia apenas um sumo sacerdote, existia vários sumos sacerdotes, e existia ali no dia do Yom Kippur, o dia que entrava apenas o sumo sacerdote dentro do Santo do Santo para fazer expiação pelo pecado dele, do povo e da nação. Tinha vários, por isso tinha que fazer um sorteio e ver a sorte para quem cair e quem haveria de entrar. E quem entra é Zacarias. E quando Zacarias entra no Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios, aparece para ele o anjo Gabriel e anuncia que ele vai gerar um filho, tanto ele quanto Isabel, sua mulher. E este será aquele que vai preparar o caminho, vai ser o precursor do Messias. E Zacarias fica abismado. Em primeiro ele ora assim, não tem como isso acontecer. E o anjo Gabriel dá um sinal para ele, tu vai ficar mudo até o dia da criança nascer. E foi isso que aconteceu. Quando João Batista sai de dentro do Santo dos Santos, sai de dentro do templo, o povo pergunta o que aconteceu, o que passou-se, e ele não consegue falar. Foi quando entenderam que ele estava mudo, e ele ficou mudo até o nascimento do menino, e esse menino será chamado João o Batista, aquele que vai batizar, o precursor, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Por isso acontece esse cumprimento profético, porque conforme fala lá já em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, já fala
sobre João Batista, sobre o ministério de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, meu irmão, se nós formos falar qual a principal profecia do precursor, é o próprio João Batista que vai e fala. A principal profecia do precursor é esta: endireitar o caminho do Senhor, porque ele é a voz do que clama no deserto, conforme João detalha isso em seu evangelho. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 23. Isso é bem claro, meu irmão, que João estava fazendo uma citação do livro de Isaías, Isaías 40, versículo 3, que João teve esse cumprimento em sua vida, que ele era o precursor do Cristo, ele vinha endireitar o caminho do Cristo, porque viria um maior do que ele, como ele falou, o qual ele não era digno nem de desatar-lhe as sandálias. O segundo tópico da lição é falar sobre a mensagem do precursor, o estabelecimento de uma ruptura. Por quê? João Batista, meu irmão, embora ele seja citado no Novo Testamento, ele é um profeta ainda da Antiga Aliança. João Batista é o último dos profetas da Antiga Aliança. E Cristo, dando testemunho dele, falou que maior do que João não há. Porque João foi o maior profeta, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. E observe que as profecias de João não tinha profecias no sentido escatológico. É claro, só aquela que quando ele fala que vai chegar o tempo que Deus vai fazer a separação, vai pegar a paz, jogar a eira e vai ver. E aqueles que não deram ouvido à voz de Deus vão ser queimados no fogo, ou seja, vai ser para o tormento eterno. E aqueles que deram ouvido à voz de Deus vão para o descanso eterno. Mas fora isso, meu irmão, João Batista, o único objetivo, o principal objetivo do seu ministério era preparar o caminho para o Senhor. Ou seja, por isso ele começou o seu ministério antes do de Cristo. Porque antes de Cristo vir manifestar-se as nações, ou seja, tanto na Judéia quanto em Jerusalém, quanto nas cidades circunvizinhas ali da qual ele anunciava o evangelho, João Batista já estava no deserto. Por isso ele falava, é voz do que clama no deserto. E ele estava endireitando o caminho do Senhor. E a mensagem de João foi essa, de ruptura, meu irmão. Em um mundo que estava praticamente ali idealizado pelo judaísmo, tanto pelas seitas próprias dentro do judaísmo, como os zelotes, herodianos, fariseus e saduceus, que eram os principais grupos que existiam naquela época. João Batista vem com uma mensagem de arrependimento. Meu irmão, imagine só chegar para pessoas religiosas que se achavam os santãos, como eles se achavam, e vem o homem agora e está pregando arrependimento, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E ele pregava isso, mesmo, era para todo mundo, independente de ser religioso ou não. A mensagem de João sempre foi a mesma, que eles deviam se arrepender. E quando eles viam a simplicidade daquele homem que se vestia de pelo de camelo, de pele de pelo de camelos, comia gafanhotos e mel silvestre, vivia no deserto, apregoando a mensagem de Deus, eles olham para aquele homem, meu irmão, simples, e aquele homem vem agora e coloca em xeque tudo aquilo que eles ensinavam, que eles aprenderam, porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas verdadeiramente não estavam fazendo de forma errada. E existem muitas pessoas hoje que acham que estão fazendo a vontade de Deus e até se pensam zelosos, mas não estão cumprindo a vontade de Deus, estão caminhando o contrário e muitas vezes combatendo o progresso do reino de Deus. João Batista certamente foi um enviado de Deus, como o autor da lição fala. Por que ele foi um enviado de Deus? Porque Deus que providenciou o seu ministério. Porque o anjo, quando apareceu, foi enviado por Deus, meu irmão. Não foi de seu interesse próprio que o anjo apareceu, não, mas para fazer a vontade de Deus, porque um vinha ser o precursor, e esse precursor foi João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel. E João vinha com uma mensagem contundente, como eu falei, para os irmãos. As mensagens contundentes dele, e ele chega em um ponto, chega a falar e começa a falar e diz: quem tiver 2 túnicas, meu irmão, que vocês reparta com quem não tem, quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E João vem ali para mostrar agora, meu irmão, que aquilo que ensinava-se, que a prosperidade material era o reflexo da sua vida espiritual com Deus, não era condizente com o evangelho do reino de Cristo. O reino de Cristo, meu irmão, ele abarca tanto aquelas pessoas bem-sucedidas na vida,
quanto àquelas que não são bem-sucedidas. Mas João está dizendo, se você tem 2, reparta um com seu irmão. Se você tem o que comer, reparta também com aquele que não tem. E essa era a mensagem do reino de Deus que estava começando a ser apregoada naquela época. João Batista veio para fazer essa ruptura. E para encerrarmos nosso subsídio de hoje, rápido, simples e fácil, vai falar sobre o verbo, o pregador e a pregação. O último dos profetas do Antigo Testamento. Já falamos sobre isso, que João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, o profetismo bíblico, quando veio a surgir, porque ele já surgiu desde o princípio. Já na época de Moisés existia profecia e Deus falou para... E Moisés fala, no caso, né? Tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. E o profetismo na Bíblia Sagrada é desde os primórdios, meu irmão. Deus sempre quis falar com o seu povo. E o meio que Deus procurou de falar com o seu povo foi através dos profetas. Ou seja, a missão do profeta do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Porque hoje temos o ministério profético e temos o dom de profeta, não o dom ministerial, mas o dom de profeta. Então, no Antigo Testamento tinha esse profetismo, ou seja, as pessoas recebiam o título de profeta, assim como João Batista, assim como Jeremias, assim como tantos outros, Micaías e muitos outros teve esse lado profético, desse ministério profético, de levar mensagens proféticas. Hoje, Deus não se deixou de se manifestar ao seu povo, agora ele se usa através do dom do Espírito Santo e através do dom de profeta, que é um dom que Deus deu, um dom ministerial para a sua igreja, para que a igreja entenda e compreenda. O que nós devemos entender, meu irmão, que existem 2 coisas diferentes, porque aqueles dons que falam em Efésios 4:11, os irmãos têm que entender que aqueles são dons ministeriais, ou seja, uns Deus pôs como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então ali são dons ministeriais. Ali não está falando do profetismo de todos os crentes, porque Deus chamou todos os crentes sim para o profetismo. Então o dom, meu irmão, todos podem buscar. Agora, para ser profeta com o dom ministerial, é Deus que escolhe, é Deus que vocaciona, que é diferente do dom de profecia, que Deus pode dar a qualquer crente, porque o crente só basta pedir que Deus, se for da vontade dele, agraciar os irmãos com o dom, ele assim o dará. A importância da pregação, o autor vai falar. A importância da pregação, meu irmão, nesse ponto aqui vai falar sobre a pregação que vem verdadeiramente do trono de Deus. É uma pregação que tem a sua eficácia, não porque o apregoeiro, o pregador se preparou devido a seu conhecimento intelectual, teológico, não. Mas a mensagem, a importância da pregação tem que ser para aquilo que Deus quer falar para a igreja, para aquilo que Deus quer falar para o homem pecador. Então as pessoas têm que entender isso. Que a pregação do evangelho, meu irmão, não é conforme a pessoa queira fazer, conforme a pessoa deseja fazer. Mas a pregação do evangelho tem que estar baseada unicamente na mensagem que Deus quer transmitir ao seu povo. Imagine só os profetas do Antigo Testamento começando a pregar a palavra de Deus, o Evangelho, e vinha com mensagem da sua mente. Por isso ele era chamado de falsos profetas. Porque a importância da pregação se devia a isso, era a mensagem transmitida diretamente de Deus. Era o que Deus queria transmitir para o seu povo, e não o que o povo queria ouvir, nem o que o pregador queria pregoar. Então nós devemos ter cuidado e dar essa importância para que as mensagens sejam cristocêntricas. E a mensagem cristocêntrica é aquela que tem Cristo no centro, que Cristo é a primazia, que Cristo é o primeiro, o meio, o fim e o último. Então nós devemos entender isto. E por fim, o autor vai falar sobre o cuidado que deve se ter, o perigo do estrelismo, porque hoje virou uma profissão ser pregoeiro, ser pregador da palavra de Deus. E muitas pessoas estão buscando o estrelato. O que é buscar o estrelato, meu irmão? Não é fazer com a motivação certa. Mas o bom é que a palavra de Deus já nos fala que aqueles que fizeram com motivação errada, vai chegar o dia do julgamento. Essa pessoa vai até ser salva, mas não vai receber a sua recompensa, porque a sua motivação foi errada. Por isso a palavra de Deus nos fala que naquele dia vai chegar muitos junto a Cristo, e ali vai se provar as obras de cada um pelo fogo. E se as obras dele for de prata, ouro, pedras preciosas, vai permanecer, porque vai passar pelo fogo, e o fogo não irá a deteriorar. Mas se a sua obra for de palha, feno e madeira, vai se consumir. Todavia este será salvo como pelo fogo.
Ainda Deus usa de misericórdia, e muitas pessoas fazendo com motivação errada, com motivação não condizente com as escrituras, mas mesmo assim Deus tem misericórdia e vai salvar aquela pessoa. Embora ela não receba recompensa no tribunal de Cristo, que nós falamos no trimestre passado sobre escatologia e falamos bem detalhadamente como ocorrerá e o que acontecerá nesse tribunal de Cristo, vai acontecer isso. Então essas pessoas que buscam o estrelato, meu irmão, estão fazendo a obra, estão sim, mas estão fazendo com a motivação errada. Mas o bom disso tudo é que Deus é de misericórdia até para com esses. Então, meus amados irmãos, que nós devemos ter consciência da nossa vida diante de Deus, do que estamos fazendo, deixando de fazer, para que sejamos tanto o exemplo de João Batista, que foi o precursor do Evangelho, e hoje nós estamos pregando aquilo que João Batista pregou, aquilo que Cristo nos ensinou, e está hoje patente nas Sagradas Escrituras, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, que leva o homem a reconhecer que ele necessita do Salvador, necessita de Cristo. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Que neste ano Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Estamos já na segunda lição. Semana que vem, se Deus quiser, estamos na terceira lição, estudando o Evangelho de João. Evangelho enriquecedor, que possamos começar a encerrar esse trimestre, meu irmão, na presença de Deus, cantando e glorificando, dizendo que Deus faz e Deus é. Que Deus abençoe os irmãos que quiserem alguma dúvida, coloque no comentário. Irmão, temos também um teste online que está na descrição deste vídeo. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe também de fazer. Então assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2. João Batista, preparando o caminho para o Senhor. Lição de número 2 das lições bíblicas jovens. Este trimestre vamos estudar muitos textos do livro do apóstolo João. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.